Meus amigos, Vascão classificado 3-0 aí, frente à União Rondonópolis. O primeiro tempo aí foi bem xoxo, mas o Vasco no segundo tempo rapidamente conseguiu fazer o gol da vitória já no início ali com o Verratti. Depois ali abriu a porteira, né, cara? Vamos falar muito desse jogo, da classificação do Vasco, a segunda fase da Copa do Brasil. Também o que esperar do próximo jogo contra o Botafogo, reforço contratado. Segundo o BTB Esportes, o Vasco fechou a contratação do Lloyd Augusto. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco se classificou aí na Copa do Brasil ao vencer a União Rondonópolis por 3-0 lá em Cariacica, no Espírito Santo. E agora chegou a segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco aí que teve muitos problemas no primeiro tempo, né? Muitos problemas até mesmo de organização dentro de campo. O Vasco demorou um pouco a entender o jogo, a entender que realmente o adversário era extremamente frágil. E com isso, o Vasco só foi pressionar mais, literalmente, no segundo tempo, né? Onde amassou o adversário, conseguiu fazer os gols da vitória. No primeiro tempo, o Vasco aí tentou, mas não conseguia ter tanta organização assim. Jogadores abaixo no primeiro tempo. Matheus Cocão, muito vaiado pelo torcedor vascaíno, acabou sendo substituído no intervalo. Coutinho também um pouco abaixo, né? Alex Teixeira também, terrível. Mais um jogo fraco, bem abaixo aí do Alex Teixeira. E no segundo tempo, o Fábio Carille fez algumas alterações. A primeira foi a entrada do Tietê, justamente no lugar do Matheus Cocão, que foi muito abaixo, jogou muito mal. E o Vasco rapidamente, já nos minutos iniciais, achou um pênalti ali em cima do Verratti. O Pirata foi lá e fez o gol, o primeiro gol do Vasco, para dar um alívio ao torcedor, para dar uma tranquilidade aí no torcedor vascaíno, porque estava difícil. Parecia que o Vasco iria tropeçar nas suas próprias pernas. Foi até algo que a gente falou mais cedo no vídeo aqui do canal, falando que o Vasco poderia tropeçar nas suas próprias pernas e complicar um jogo que em tese seria muito fácil. E com certeza isso pareceu que ia acontecer no primeiro tempo. Mas no segundo tempo conseguimos esse pênalti pela criação do Vasco, né, cara? Foi méritos do Vasco ter esse pênalti aí a favor, e o Verratti foi lá, fez o gol. Aí entraram alguns jogadores importantes, entrou aí o Ryan fazendo a sua estreia nessa temporada de 2025 e também o Payet no lugar do Coutinho, né? O Payet deu uma movimentação muito maior do que o Coutinho ali no meio campo do Vasco, tanto que ele fez a jogada ali do segundo gol, justamente para o Ryan fazer o seu primeiro gol na temporada com a camisa do Vasco, um jogador que pode ser muito útil nessa temporada, parece que está um pouco mais amadurecido da seleção sub-20. Torcemos para que esse ano o Ryan se deslanche aí com a camisa do Vasco, um jogador que tem contrato somente até o final desse ano, e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato de graça. O Vasco tem que renovar esse contrato com ele, senão pode perder o jogador do meio do ano para o mercado europeu ou para qualquer outro time aí do mundo. Tem que fazer logo essa renovação, adiantar logo esse processo aí de renovação de contrato do atleta para não perder de graça. Aí depois entraram também ali o Jean David, que, diga-se de passagem, acho que fez hoje a sua partida mais aceitável, ou melhor, a menos pior com a camisa do Vasco, né? Porque vem jogando muito mal e hoje até foi certo ponto aceitável a atuação dele diante do adversário extremamente frágil, né? Mas o Payet hoje também ajudou bastante o Vasco. O Coutinho estava morto em campo, acabou saindo. Entrou o Payet, deu uma movimentação melhor ali pro ataque vascaíno no meio campo e o ataque. E o Vasco fechou o caixão com um gol do Hugo Moura, um canudo ali, né, cara, afundando o goleiro que pegou tudo, né? O goleiro dos caras teve uma atuação de nóia, né, cara? Com certeza foi o grande destaque, o único destaque do União Rondonópolis na partida de hoje. E o Vasco conseguiu fazer esse 3-0, conseguindo vencer e espantando qualquer tipo de zebra na partida de hoje, né? Muito importante essa classificação. Ainda não foi divulgado os valores que o Vasco irá ganhar para a segunda fase aí, por ter se classificado a segunda fase. Ainda também não sabemos ao certo quem é o adversário do Vasco, pelo menos até agora não temos informações. Assim que tiver, vamos trazer aqui no canal quem será o adversário do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. Deixem nos comentários o que você achou desse jogo de hoje, se você achou o Vasco melhor do que nos últimos jogos, né? Com certeza a fragilidade do adversário contou também para que o Vasco conseguisse vencer com uma certa tranquilidade. Um adversário muito frágil, acho que até o Bangu, que foi rebaixado no Campeonato Carioca, teria conseguido vencer essa partida até com uma certa facilidade, né? Mas o Vasco fez a sua parte, de time grande, venceu sem susto e se classificou, que é o que importa, né? Esperamos aí com os reforços contratados, o Vasco possa melhorar aí durante essa temporada. E agora vai ter pela frente mais um clássico aí no Campeonato Carioca, no próximo domingo. Ainda o horário está a definir pela Federação do Rio de Janeiro, vai ser em São Januário contra o Botafogo. O que é certo
é que esse jogo será após as 6 horas da noite, aí, que é determinação da Federação do Rio de Janeiro, que as partidas no Campeonato Carioca sejam realizadas após as 6 horas da noite ou às 6 horas da tarde, se você preferir. Devido ao alto calor no estado, as partidas estão mudando aí, tendo mudanças de horário, né? Vamos torcer para que o Vasco conquiste essa vitória, porque só a vitória interessa contra o Botafogo. Se perder ou empatar, estará eliminado aí do Campeonato Carioca. Bom, e além da partida aí da vitória da classificação na Copa do Brasil, também tivemos uma grande notícia envolvendo contratação de jogador. Após fechar com o Benjamin Garré, que deverá chegar no Vasco até o final dessa semana, na semana que vem já é aguardado o atacante Lloyd Augusto. O Vasco teria já acertado a contratação desse atleta. De acordo com o BTB Esportes, o jogador realizará exames na próxima semana e assinará contrato com o Vasco. O jogador já teria até mesmo se despedido dos seus companheiros, ex-companheiros agora, de Alanyaspor lá na Turquia, e será aguardado até a semana que vem no clube para ser oficializado como novo reforço do Vasco. O segundo atacante aí que o Vasco consegue contratar depois de uma grande novela envolvendo esse atleta. Finalmente chegou a um acordo. Eu não acreditava mais, sinceramente, não acreditava que o Lloyd Augusto seria contratado devido aí à demora da diretoria do Vasco. E finalmente esse jogador chega ao Vasco, foi contratado segundo o BTB Esportes. Outras fontes ainda não confirmaram essa informação, mas a tendência é que realmente ele seja reforço do Vasco. O jogador, inclusive, até fez uma live hoje, que gerou muitos comentários aí nas redes sociais, envolvendo aí a chegada do atleta ao Vasco, dizendo que quer jogar no Vasco. E com certeza ele será contratado, teria até mesmo já apagado todas as suas fotos nas suas redes sociais, envolvendo aí o Alanyaspor, jogador de 24 anos, nessa atual temporada lá na Turquia, fez 21 jogos com a camisa do clube turco. Fez apenas 2 gols e 4 assistências. É um jogador que, segundo o Transfermarkt.com, gosta de atuar mais pela ponta direita, também pode fazer a ponta esquerda, mas a sua função realmente é ponta direita. Inclusive, pode até mesmo ser improvisado como lateral direito, segundo o site Transfermarkt.com. Um atleta de 1,83 m, gosta realmente de jogar pelo lado direito do campo, como eu disse, de 24 anos. Terá aí a grande oportunidade da sua carreira, revelado pelo Sport Lisboa. Também passou por outros clubes menores lá em Portugal, até chegar ao Alanyaspor na temporada de 2023 lá na Turquia, né? Agora é novo reforço do Vasco, desejamos sorte a esse atleta. Mais cedo a gente falou aí da situação do Pedrinho e também do Nuno Moreira. O Vasco já teria se encaminhado aí com um jogador português. O Nuno Moreira teria acertado os termos com o Vasco, base salarial, tempo de contrato. Mas ainda falta o Vasco conseguir a liberação do Casa Pia. O Vasco estaria disposto a pagar a multa rescisória pelo jogador português, só que não tivemos ainda atualizações. Pode ser que amanhã tenhamos aí uma confirmação da contratação também desse atacante, além, claro, do próprio Lloyd Augusto. Outra situação foi a do Pedrinho, é um jogador que está lá no Shakhtar Donetsk, revelado pelo Corinthians, com passagem também pelo Atlético Mineiro e Benfica. O Vasco tem interesse nesse jogador, mas é uma negociação difícil por ele ter um longo contrato com o Shakhtar até 2029. O que poderia facilitar seria uma vontade do atleta de sair da Ucrânia devido à guerra com a Rússia. Isso pode facilitar uma transação dele ao futebol brasileiro e, lógico, vestindo a camisa do Vasco, que é o grande interessado hoje nesse jogador. Não tivemos atualizações, o Vasco segue interessado nele, talvez para compor elenco ou até mesmo lutar por uma titularidade, já que ele foi muito mal no Atlético Mineiro. Não sei se seria para chegar com status titular, né? Deixe nos comentários o que você acha dessas possíveis contratações. Lloyd Augusto, segundo o BTB Esportes, contratado, já fechado com o Vasco. O Moreira também muito perto do acerto com o Vasco. E também, quem sabe, uma possibilidade do Pedrinho. E ainda vale ressaltar que, segundo informações, o Vasco ainda busca um substituto para o Verratti. Ou seja, podendo aí, quem sabe, contratar até 5 reforços, né? Já fechou aí com o Benjamin Garré. Agora, com o Lloyd Augusto, podendo fechar com o Pedrinho, Nuno Moreira e também, quem sabe, esse centroavante que ainda não temos um nome específico, que não foi vazado o nome desse jogador que o Vasco estaria buscando. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.